Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as barras de Axis. Olá, Mila! Saudade de você! E vamos falar também, na realidade, assim, né, sobre como enxergar, como ter um novo ponto de vista, né, deixando para trás todas as nossas crenças, tudo que acaba limitando a gente. E isso serve, gente, não apenas, né, para a gestação, para o parto, para o pós-parto, mas serve para a vida da gente. Então serve para quem está querendo engravidar, serve para quem está querendo se conhecer, se transformar. Então a ideia é que essa live seja assim transformadora, que possa despertar um pouquinho a consciência de cada um, para que a gente faça escolhas, né, conscientes na nossa vida. E a gente simplesmente não vá naquele piloto automático, indo para onde o fluxo leva. Seja bem-vinda, Ceissa. Vamos lá. Olá! Ui, meu Deus. Boa noite. Ah, olá, Pri, que delícia! Como estamos? O Oh, pessoal vai entrando aqui aos pouquinhos. E aí eu estava falando com ele, Ceissa, um pouquinho sobre assim, né, como criar esse novo ponto de vista, a oportunidade da gente se desprender de todas essas crenças que limitam a gente, né, para que a gente realmente possa criar a nossa realidade com consciência e não simplesmente vá vivendo nesse piloto automático sem saber o que quer e quando vê, tá repetindo um monte de padrão, fazendo um monte de escolha que não é sua. Então, eu acho que para começar, enquanto o pessoal vai entrando, seria legal você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, o que te trouxe até, né, as barras de axis e todas as formações que você fez para complementar. Eu sempre digo, gente, não são só os 32 pontos, tem um monte de coisa aí, né, que a gente vai trabalhando. Então, comece se apresentando, falando um pouquinho. Pri, eu não estou vendo você, tá? Tá sem imagem, tá como se tivesse para entrar e não consegue entrar. Deve ser sua internet, talvez, né? Não sei. Não sei, eu tô te vendo e Tô tô te me vendo. vendo. Ah, então não É, estou te vendo, não. Mas eu vamos estou ver te se o vendo. pessoal. Como eu já te conheço, tá tudo ótimo. A gente Então, vai se ouvindo. tá feito. Então, bem, gente, meu nome, na verdade, é Conceição, né? Mas me chamo de Ceissa Gouveia. Eu sou enfermeira obstetra, já da área já há 35 anos. Na verdade, já me aposentei e o último vínculo meu eu simplesmente joguei para cima. E estou agora trabalhando com Access Consciousness, que é um acesso à consciência. Tá? Então, na verdade, minha busca foi sempre para a perceber essa consciência que no yoga, né? Eu sou professora de yoga, eu não gosto muito de falar esses currículos, não, porque eu acho muito ponto de vista para a minha história. Mas é isso aí, minha caminhada é buscar a consciência no yoga, eu sou professora de yoga, né? Especialista em yoga para gestantes. Aí eu faço toque terapêutico, que é um toque que vai fazer você vibrar em em todos os seus corpos, sutis e não sutis, e criar várias possibilidades de bem-estar para você e para seu bebê. Na verdade, minha caminhada foi muito com a obstetrícia. Eu sou apaixonada por trabalhar com mulheres, né? E toda a minha vida profissional, acadêmica, foi para buscar sempre as mulheres, por eu estar no meu espelho, né? E isso foi uma caminhada muito gostosa. E aí me levou, eu comecei com essa caminhada do yoga e buscando mais para mim, né? E eu entrei no Access Consciousness, que é o acesso à consciência, onde tem 8.000 ferramentas, né? Que uma delas é barra de Access, que é a da ferramenta da cabeça, os 32 pontinhos, que é a primeira ferramenta do Access Consciousness. Nós temos milhares de ferramentas, né? E essas ferramentas é o que vai trazer possibilidades diferentes para a nossa vida. E quando eu comecei a descobrir e vi as mudanças na minha vida, né, foi aí que eu disse, peraí, eu fui buscar porque eu fui no momento da minha vida que eu estava cheia de dores no corpo, o corpo falando para mim que eu tinha que mudar e eu não percebia isso porque eu não estava nessa possibilidade, né, de o corpo estar falando comigo. E ele mostrando, saia disso tudo, você tem que ser mais, mas essa realidade me encaixotou e disse que eu tinha que viver o nível universitário, né, academia. E eu ainda tenho outro curso, né, eu sou sexóloga também. Então, como é que larga tudo isso? E aí eu larguei tudo isso, eu resolvi abandonar tudo e estou aqui.
utilizando essas ferramentas na minha vida, na minha família e todas as pessoas que estão escolhendo contribuição. E estou, a cada dia que passa, mais apaixonada pelos resultados. É incrível. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, né? Que essa experiência com gestante, que eu já estou tendo já há mais ou menos 3 anos, que o gestante entrou mais ou menos 3 anos da minha experiência, né? Eu antes comecei a fazer muito com pessoas que não eram gestantes, então qualquer pessoa. E aí, quando eu vi o trabalho de um dos cientistas, que é médico, o doutor Denria, né? Porque um é psicólogo, que é Gary Douglas, e o outro é um médico. E eles começaram a mostrar o sucesso que estava fazendo na obstetrícia. E aí eu comecei, como eu estava no serviço público, eu comecei a fazer todas as minhas gestantes e vendo aquela melhora. Foi muito fantástico. Eu disse, espera aí, eu vou levar também para as minhas gestantes. E aí eu uni o toque sutil à barra de Axis, além, dando outra opção a todas as gestantes. E percebi o quanto tem ajudado verdadeiramente, como ele expressa, né? No trabalho de parto, reduzindo o tempo de trabalho de parto, porque tem vários fatores atrás disso. Nas escolhas dela, e o mais importante, Pri, é o pós-parto, né? Que essa realidade diz que o pós-parto você tem que viver tudo de perna para cima. Uau, verdade? Verdade que você tem que passar por tudo que é ruim, que falam que é, e perder toda essa beleza que é ser mãe, esse sabor fantástico que é você estar gestando e pós-gestando, amamentando, sentindo o seu corpo dando o alimento àquele ser que você desejou, né? E a barra de Axis vem tirar essas crenças que fazem a gente pensar menos, né? Fazer com que a gente fique sempre nesse limite que essa realidade fez com que a gente acreditasse que nós somos, né? E aí, pronto. O trabalho está em vento em popa, cada dia que passa é mais gostoso, cada dia que passa eu amo mais o que eu estou fazendo, porque são resultados que você não vê na estatística, né? Mas a gente vê no dia a dia. As mulheres parindo e indo lá me ver, levar os bebezinhos para tomar também, receber a sinfonia de possibilidade, que é uma outra ferramenta que eu uso. E é muito incrível. Você vê um bebezinho dormindo, um bebezinho totalmente diferente dessa realidade que não deve dormir, que não pode dormir. É muita crença, né? E quando a gente começa a usar tudo isso, é muito incrível. Você bem sabe disso, né, Pri? É. E aí eu compartilhar um pouquinho com as pessoas, assim, um pouquinho da minha história, né? Então eu acho que, assim, eu sempre digo que eu tive um cisto, eu tive a oportunidade de ter uma recidiva de um cisto no ovário, para eu poder mergulhar em mim, mergulhar em autoconhecimento. Foi quando Cécia me convidou, Pri, vamos fazer umas barrinhas? Veio com você, vamos fazer umas barrinhas? Falei, vamos. No começo era tão difícil conseguir um horário para me cuidar. E eu vejo que graças àquele cisto que voltou e que, né, assim, eu consegui ter a consciência de que, opa, tem alguma coisa aí que eu não estou percebendo. E encontrei você no meu caminho para me dar essa possibilidade de enxergar uma realidade diferente. E aí, quando a gente começou esse trabalho, eu fui vendo o quanto de coisa estava ali guardada, o quanto que Priscila não era Priscila, o quanto que Priscila era um pouco de todo mundo, o quanto que eu estava fora de casa, né? Então, assim, e é engraçado que como eu trabalho com mulheres também, então a gente tem muito assim, a questão do espelho. É como se o universo viesse e mostrasse aquela mulher ali. E no começo eu não percebia isso, né? Hoje eu já enxergo assim na história do outro muitas coisas que eu carregava e o quanto que a gente pode se ajudar. Então, foi um processo assim fantástico de desconstrução de muitas crenças limitantes, para hoje eu viver uma maternidade assim realmente plena, feliz, realizada, assim. Tem gente que fala, Pri, como foi o primeiro trimestre? Tá enjoando, tá com isso? Eu falei, gente, eu não tô sentindo nada, tô sentindo só alegria. E eu sei que tudo isso foi importante porque antes de eu tomar a decisão de engravidar, então, assim, eu sempre dizia, eu sempre quis ser mãe. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Mas eu falava isso e eu não percebia o quanto que eu tinha medo de ser mãe, né? E eu botava um monte de desculpas na frente. Então, era o trabalho que eu precisava de estabilidade, era um tempo de relacionamento que eu precisava ter, era tempo para cuidar do filho, era tipo um monte de coisa que a gente ia colocando, não, com 35 anos é a idade ideal. E aí a gente começa a ver, tipo, o quanto que você quer ser mãe e o quanto que você tem medo de ser mãe, né? E aí eu acho que isso é importante até para quem está tentando engravidar. E às vezes fala, Pri, não estou conseguindo. E aí quando você vai conversar, você vê quanto medo tem ali nesse processo de
dar esse próximo passo junto com a vontade, né? Então é como se assim, eu tenho desejo, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo da pandemia, porque não é o melhor momento para engravidar, do trabalho, do marido, disso, daquilo, e no fundo você está se afastando do seu sonho, se realmente é o que você escolhe. Então foi graças a ser esse trabalho que a gente começou que eu fui assim, digo assim, desprendendo. Eu digo assim, é como se tivesse uma nuvem assim nos olhos e você vai tirando e você vai enxergando e você vai realmente assim escolhendo realizar seu sonho, escolhendo ser feliz. Então eu acho que é um trabalho de autoconhecimento assim que todo mundo merece fazer, né? Todo mundo merece investir em si, né? Então é o conselho que eu dou sempre para todas as mamães, assim, todas as mulheres, todas as pessoas, eu acho assim que então, nessa busca de autoconhecimento, eu acho que é uma ferramenta incrível, né? E o interessante, Pri, que você falando aí, eu vi quantos pontos de vista, né, que você levou e que criou uma barreira. Olha que, como nós somos poderosos, né? A gente é capaz de criar barreiras para não conseguir aquele sonho seu, que nós sabemos muito bem o quanto você sonhava para ser mãe, né? E a gente é capaz de criar essa barreira no corpo, colocando um cisto no ovário, por limitações que a gente vai criando, que a gente vai impossibilitando de realizar seu sonho. E o nome disso é a falta da consciência. E aí é que é o grande alvo do Access Conscious, né? É justamente levar todos nós ao ponto em que sejamos conscientes o suficiente. Olha que fantástico. Sejamos conscientes o suficiente para criarmos mudanças. Mudança em nós mesmos. Imagine você criar sua mudança em você mesmo. E a partir daí, você criar possibilidades para você mudar todo esse drama e trauma que está aí. Quantos dramas e traumas nós vivemos a partir da insanidade que eu estou escolhendo ser, né? Então, eu fico insana, eu fico totalmente demente, as pessoas me manipulam com informações, com estatísticas e com matrix fantásticas. Nós vivemos em grupos e que todas nós nos repetimos sempre. Se é isso, você foi assim, você teve isso no passado, eu também vou ter, lógico. Então, o quanto a gente vai repetindo esses pontos de vista, enquanto tem uma infinidade de possibilidades para você criar e você está presa ali, por falta de consciência. E é isso que o Access Consciousness criou. Você tomar consciência de você e criar a sua mudança. Não espere que mudar é o outro que vai te mudar, não. Nós não mudamos ninguém. É engano. Nós mudamos e a partir da nossa mudança, o outro olha e diz, opa, a movida dela está cheia de possibilidades. Espera aí, eu vou pegar esse avião também e começa a viajar junto com você. Então, não espera mudar ninguém, não espera que o outro vai te mudar. Movimenta essa energia da mudança e a consciência é tudo, né? Você recebe essa consciência no Access Consciousness, você recebe a consciência na meditação. Eu vejo quanto é fantástico você estar lá parado, meditando, percebendo tudo, né? E ali você começa a levar para a vida justamente isso. Opa, o que está aqui que eu ainda não estou percebendo? Então, as coisas chegam e você vive o drama, porque nós conhecemos uma listagem nessa realidade. Vamos dizer aí o que é que nós aprendemos nessa listagem aqui. Medo, vergonha, culpa. Se você for começar a listar o que a gente aprendeu aqui, insegurança, incapacidade, insuficiência, você vai só colocar como menos. Imagine esse ser que somos, né? Que quando a gente usa essas ferramentas da consciência, a gente percebe. Imagine, nós podemos acreditar que a gente tem que ter medo. A gente tem que estar se culpando. Culpa de quê? Culpa de quê? Então, quantos implantes colocaram na gente para a gente ficar demente? Na insanidade que todo mundo está escolhendo. E olhe como é um caminho para a gente convidar as pessoas. Eu digo sempre assim, eu comecei com uma pessoa fazendo meditação. Essa pessoa veio, ficou 15 dias e, foi embora. Eu fui para São Paulo fazer o curso de especialização de yoga para gestante. Era uma dificuldade da gente encontrar gestantes para trazer, para passar por aquilo ali, porque elas olhavam e diziam, isso é muito estranho. E hoje a gente já percebe as pessoas buscando, enchendo as salas de meditação, buscando essa consciência, esse bem-estar, porque ela percebe que essa realidade aqui está matando a gente, né? E a gente vai vendo, por exemplo, essa fase que nós estamos passando aí do Covid, quantas matrix foram organizadas para vocês estarem iguais,
Nós estamos iguais por uma máscara. Já é todo mundo igual. E a partir daí as escolhas ficaram limitadas. Não, está todo mundo dizendo que tem que todo mundo ser assim. E aí as pessoas começaram a ficar numa matrix de medo, de pavor, levando a depressão, síndrome de pânico. Olha o que essa realidade convida você. Quando a gente tem consciência, o que, é que a gente faz? Peraí, chegou o Covid, vou sentar aqui, perceber tudo. Tá, se é um vírus, a gente expressa. Como é que a gente pode se proteger dos vírus? Lavando as mãos, não vou viver aglomeração e vou usar minha máscara. Ok. Agora ficar numa situação de horror, não chega nem na porta para fazer exercício, pessoas chegando com obesidade. A escolha, ela é muito limitada. A gente escolhe a partir de tudo que a gente recebeu. Será que nós somos só isso? Né? Será que somos só essa realidade de medo, de vergonha, de tudo isso que a gente aprendeu desde a infância? E aí, o que é que a gente faz com a gente? Então, nós somos julgadas nessa realidade aqui. A bomba atômica dessa realidade é julgamento, né? Então, os julgamentos são mentiras que contam pra gente, desde pequenininha, que começa a julgar você. E como é que a gente joga com os filhos, né? Eu fiz muito isso, lógico. Certo, errado, verdade, mentira. Você tá bom, você tá ruim, você tá feio, você tá bonito. Então, que escolha a criança vai ter se você vai para esse certo, errado, bom e mal? E aí você vai ficando desse tamanho e vai crescendo nesse ritmo. Sempre buscando o errado de você. Olha quantas pessoas entram lá no consultório e falam assim para mim, porque às vezes eu fico assim, dizendo, meu Deus, o que fizeram com nós? Todos nós, né? Limitaram tanto. Busca o errado em qualquer coisa. Ela busca um padrão de perfeccionismo que ela não vai encontrar para buscar o errado dela. E sofre por esse perfeccionismo, né? E eu percebo nossas gestantes, o perfeccionismo do enxoval, o perfeccionismo de como ao dia do nascimento, a lua ser cheia. Não espera acontecer as coisas. Deixa tudo acontecer. Acreditar nesse corpo que é perfeito. E isso é o quê? É essa realidade que vai passando, né? Eu me lembro que quando eu estudei no curso de especialização de Anne, ela nos deu um curso para a gente, um livro para a gente ler sobre a filosofia da gestante, dos partos, né? E a gente pôde experimentar como vieram as histórias para nos levar ao que nós somos hoje. Essas mulheres totalmente escolhendo situações tão limitadas dessa realidade de escolher sempre a cesárea como a primeira opção, né? E a gente viu claramente onde surgiu isso. Foram manipulações de homens, né, que queriam seu bem-estar, e, em prol disso, eles sacrificavam a própria criança e a própria mulher. E aí, esse parto normal que deixou de ser bom para ela, ela começou a gritar, opa, eu sou rica, eu tenho dinheiro, vou fazer cesárea. E começou tudo aí. E aí ficamos nas mãos dessas pessoas que nos levam, olha lá, a demência, a insanidade que nós estamos mantendo. Verdade? Você pode escolher tudo a partir dessa insanidade, ou você pode escolher tudo a partir de, opa, estou aqui, isso não me pertence, né? Mas quanto é difícil a gente deixar o outro nos julgar, sabe, Pri? Eu acho que uma das caminhadas mais complicadas do Access Consciousness, que a gente luta muito, é você estar exposto ao julgamento, né? Porque isso é difícil. Imagine você estar no lugar e as pessoas estarem julgando porque você está com a roupa assim, você está falando errado, você tem que medir tudo, você tem que estar sempre mostrando o currículo para você ser julgada como boa, né? E isso cansa, isso enche muito o saco da gente, porque nós não somos isso. E aí é que está o peso, né? Os corpitos, que eu chamo de corpitos, cheios de peso, cheios de doenças, cheios de nomes, que nessa realidade dá nome em tudo, cheio de muita tecnologia, que às vezes simplesmente você tocando seu corpo, ele fica curado de todas as dores, a partir da consciência que você está levando para ele. Ok, corpito, o que você está querendo dizer? Isso se chama consciência. Olha como é difícil, né? Imagine como a gente se desconectou, né, Pri? Muita desconexão. E assim, né? Eu digo que a gestação é meio que um resgate, né? Uma forma da mulher olhar para dentro. Então, o bebezinho, ele vem trazendo esse olhar. Então, a mulher que às vezes não se cuidava, ela manda uma mensagem para mim e fala assim, Pri, quero fazer uma atividade física, eu quero saber o que é que eu posso fazer para que meu bebê fique bem. Então, acaba que muitas vezes o bebê, ele é um impulso para que você volte a olhar para dentro. E aí ela começa a perceber esse corpo, ela
decide... Eu tenho muita paciente também que fala assim, sempre pensei em cesárea, mas agora tá chegando perto do parto, eu tô com vontade de tentar o parto normal. E aí ela começa a mergulhar ainda mais nesse corpo, a mergulhar nesse processo do parto. E tudo isso é o fortalecimento da autoconfiança, né? Da própria conexão. E aí uma coisa que eu acho bem interessante colocar é porque quando a gente vai viver esse processo da gestação, a gente vai viver esse processo do parto e do pós-parto, já tem assim linhas que trabalham que a gente meio que traz um pouco da nossa história intraútero. Então, assim, é como se eu às vezes vou repetir as dores da minha mãe durante a gestação, dores tanto físicas como emocionais, inconscientemente. Então, hoje mesmo eu estava conversando com a paciente, foi muito legal. Eu até falei, olha, assista a live hoje. E passei o seu contato para ela. Porque ela disse assim, Pri, eu sou pequena, eu quero tentar o parto normal. Eu falei, tentar não, tu vai conseguir. Claro que a gente entende, entrega, sabe que o parto não é só uma vontade nossa, o bebê também vai escolher a forma como ele quer nascer, tem a história dele. Né? Mas assim, ela dizendo assim, mas eu sou pequena, eu sou estreita, e na minha família, todo mundo tentou parir normal e ninguém conseguiu. Quando ela falou isso, já que eu me arrepio, eu falei, olha, vamos lá, vamos desconstruir isso. Porque não é porque todo mundo tentou e não conseguiu que você vai repetir essa história. Então, às vezes, inconscientemente, como eu amo minha mãe, eu amo minha irmã, eu vou reproduzir a história dela, porque eu não tenho consciência, e aí eu boicoto o meu parto natural como uma forma de perpetuar esse ciclo. Então, quando a gente toma consciência, a gente tem a possibilidade de mudar. E aí a gente teve uma outra paciente em comum, que eu dei o exemplo para ela, que quando eu conheci foi o mesmo discurso. Então, assim, Pri, eu não entro em trabalho de parto. Meu primeiro parto eu não entrei em trabalho de parto. Minha mãe não entrou em trabalho de parto. Minha irmã não entrou em trabalho de parto. Ninguém entrou em trabalho de parto. Eu sei que eu não vou entrar em trabalho de parto. Quando ela falou isso, eu também não. Calma, que a gente vai mudar. Então, assim, eu como fisioterapeuta, como né, profissional da área, eu não tenho ferramentas para desconstruir essa crença. Então, aí eu falo, você precisa fazer um acompanhamento se você quiser realmente mudar essa realidade. Porque se você não tiver muito assim determinada, se permitir soltar tudo isso, quando você vê, você está reproduzindo um padrão, né? Então, eu acho interessante falar um pouco sobre isso também, né? Isso é um dos temas que eu assim, trouxe assim, na linha de frente. Eu estava guardando espaço, porque eu acho muito importante isso. Então, isso na barra de Axis, no Axis Conscious, a gente chama de mimetização. O que é mimetização? É você imitar. Não só a mãe, às vezes uma babá que você viveu, uma experiência de uma mulher que está na sua casa que falava muito sobre o parto. É incrível como vai passando. É assim que a gente fala, realidade, realidade. Às vezes fica muito confuso, aí vai ficar até mais fácil vocês perceberem. Então, quando a gente recebe informações, quando é pequenininho, olha lá a responsabilidade da gente, mamãe, né? Quando a gente começa a passar para os filhos esses julgamentos, tudo isso que a gente aprendeu e vai vomitando, né? A culpa, o medo, não, filho, sai daí, você vai cair. Não, mamãe não aguenta ver você sangrando, sai daí. Quer dizer, esses medos, esses implantes que nós vamos colocando, é isso que vai fazer você amanhã mimetizar. Então, aí eu vou ser o reflexo da minha mãe. Quanto eu descobri na minha consciência agora o que eu repetia da minha mãe. Até gestos. Eu gostaria muito de falar diferente, me pegava falando igual a ela. Então, a gente vai imitando isso e a história obstétrica é uma coisa que mimetiza muito. Né? Então, quantas gestantes chegam para mim e dizem, Cêcia, eu vi, mas eu acho que vai ser impossível, porque minha família toda, né? Todas as minhas irmãs, primas, tias, tiveram cesárea e eu tô assim tão escolhendo isso, né? Mas eu sei que eu não vou conseguir. Lógico, essa realidade fez você acreditar nisso. Imagine as mulheres que você viu pequenininho, crescendo com seus olhos, observando todas tendo cesárea porque não tinham capacidade, né? Entre aspas, a gente não sabe a história, né? E aí você mimetiza e acredita nisso. Quando a gente começa a fazer as barrinhas, que as crenças limitantes vão já sendo ali, ó, baixadas, as barreiras vão sendo baixas, todas as paredes e muros que a gente coloca, aí a mulher começa a perceber, não, Cissa, há possibilidade sim.
olha isso, olha aquilo, aí ela começa. E aí eu vou desenvolvendo. E aí vamos lá, vamos fazer processo corporal. Então, a gente tem um processo corporal que a gente faz em 2 regiões do corpo, na parte posterior do corpo, na região occipital e sacra, que a gente chama justamente um processo para você retirar toda a mimetização, seja de mãe, de pai, de irmã, de vó, de quem for, a experiência obstétrica. E você começa ali a perder toda aquela mimetização. E é incrível que nós tivemos uma experiência junta, né, de uma pessoa que nós acompanhamos. E ela disse para mim, depois do parto, ela voltou, porque ela disse que tinha que voltar. E ela disse para mim, Ceissa, foi muito incrível, mudou tudo. Ou seja, olha o que ela fez. Na verdade, ela mudou a ancestralidade da família dela. Porque ela já está dizendo para a filha dela, olha, eu tive você de parto normal. Ela tinha outras meninas. As meninas vão olhar, olha, minha mãe teve. Olha a possibilidade que ela abriu. Isso é a mudança. Quando você cria possibilidades e aqueles olhares mudam, é a mudança. Tá? Então, não é eu levando Priscila, dizendo, Priscila, é normal. O parto normal é fantástico, é muito bom. Você vai no outro dia sair do hospital. Isso tudo é besteira, porque você realmente tem sua história ali dentro. E eu não posso mudar a sua história a partir da minha. Tá? Então, a sua história, Priscila, de acompanhar as mulheres, é sua história. Você pode passar para elas muitas coisas, mas ela tem que ter a vivência dela. E o que a vivência dela é o que ela traz dessa realidade. As mulheres, antigamente, na minha época, foi muita cesárea. Muita cesárea. Não existia obstetrícia com parto normal. Os médicos eram totalmente cesaristas. E levava você. Tanto é que o meu primeiro parto, eu tenho certeza até hoje que eu tinha condição de ter parto normal. Mas 24 aninhos, nessa realidade, com medo, insegura, deixando minha vida as pessoas conduzirem, e eu fui conduzida a fazer cesárea, lógico que foi. Então, quantas possibilidades eu perdi a partir das realidades que eu criei, né, de outras pessoas em mim. Então, verdade, aquilo ali era uma escolha minha. Então, esses bloqueios, gente, funcionam incrivelmente, fazendo você paralisar tudo que você está escolhendo, porque a sua escolha não é verdadeira. Você está escolhendo pelo olhar do outro. Quando você baixa as barreiras do olhar do outro, que vem o seu olhar, a sua escolha vai acontecer. Então, tudo que você escolhe acontece. Porque quando você escolhe, você, a partir daquele momento, criou possibilidades. Você, criando possibilidades, vai virar realidade, tá? Não que a realidade vira possibilidade. A possibilidade é que leva a você gerar uma realidade. Então, se você muda toda aquela visão de ponto de vista que você tem, que é incapaz, que não dá, o meu corpo é assim, minha pele é assado, ou a criança está pequenininha lá dentro e a gente vai ver a mulher ter um senhor parto, né? Quantas coisas dizem aí, né? E que, na verdade, não é verdade. Então, no Access Conscious, a gente faz perguntas, né? Verdade que isso assim, assim, assim. E quando você bota a palavra verdade, você sente a energia, né? Isso você tem que estar na consciência. Porque se você não está na consciência, você está sendo insana. Então, você vive na demência. Quem escolhe o seu parto não é você. É a Matrix. Então, se eu vivo na Matrix, onde 90% das mulheres têm cesárea, como foi cesárea? Foi ótimo, no outro dia estava bem, né? E assim, foi excelente. Aí você, com certeza, já está mimetizada, vai mimetizar mais ainda. Então, essas matrix de todo mundo igual vai levando você à sua escolha. E sua escolha é essa, né? Então, quanto é importante a gente se conhecer. E a partir daí, Pri, a gente percebe o seguinte, quando a gente deixa de mimetizar, que a gente baixa essas barreiras, quantos acessos a gente vai retirando de mim para o meu pós-parto, né? Que é outra mimetização. Se você tem alguma amiguinha que teve um parto, que no pós-parto a criança não dormia, que a criança era isso, que a criança teve aquilo, que a pega foi difícil, que não sei o quê, epa, que seu pós-parto vai ser incrível, né? E vai bater de testa com o marido. E as relações vêm criando menos a partir dessa mimetização que a gente traz, né? Então, percebe que é um trabalho intenso, é um trabalho muito intenso. A gente não tem outro caminho a não ser se voltar para si, né? E é incrível, Pri, como as pessoas ainda resistem a isso, né? Por exemplo, se a gente estiver falando aqui, vamos falar aqui sobre estatística, a maioria das pessoas morrem, a maioria das pessoas diz sintomas, a doença causa isso, causa aquilo, todo mundo vem. Mas se a gente vai falar dessa coisa
que é a consciência, que é esse ser infinito que somos, dessa sabedoria divina, de tudo esse poder que você tem, que você ainda não percebeu. Vamos perceber isso para não ficar na mão do outro. As pessoas ainda não ainda estão vibrando nisso, né? Vibra mais nessa realidade, que é a estatística de doenças, mortes, né? E desgraças. A mídia diz muito isso, né? Ela é uma grande parceira dessa realidade. O quanto a mídia vem fazer a gente ficar presa nisso, né? Quanto a mídia vem para fazer a gente deixar de ser tudo que eu estou escolhendo, né? Por exemplo, se você tivesse uma crença limitante, não, o cisto, ele não tem como sair daquilo ali. Ele simplesmente, eu vou operar, vou perder meu ovário e vou criar isso. Oba, vai criar, porque você escolheu. Você não, você se submeteu a vários processos corporais e vamos para o médico, tem a parte médica, lógico, o médico é tudo, né? O médico tem um papel dele importantíssimo. Agora, eu posso escolher a medicina e eu posso escolher outras alternativas que vão associar e ajudar, né? Tudo é ajuda. E aí você viu a diferença. O seu cisto regrediu e seu bebezinho está aí lindo, incrivelmente. Quem criou isso? Você, a partir da sua escolha. O poder Com é seu. certeza. O poder é seu. E eu digo assim, né? A gente trabalha, né? Essas escolhas realmente conscientes e assim, e entrega, que eu acho que é a grande sabedoria, né? Que esse entregar é uma outra questão que a gente trabalha muito que o mundo hoje está cheio, que é o controle. Então, assim, às vezes eu escolho aquilo X, eu quero, por exemplo, um copo vermelho. E aí eu fico focada no copo vermelho e eu simplesmente me limito, porque pode ser que eu ganhe um copo de cada cor, né? Então, assim, essa escolha eu acho que é importante fazer, né? Comentar, porque às vezes a pessoa não está trabalhando, acha que eu tenho que escolher aquilo e me limitar àquilo. Mas, assim, sempre na Barra de Actas a gente trabalha com as perguntas justamente para deixar aberto. Então, assim, né, universo, qual o melhor parto para mim e para o meu bebê? Estou aberta. Se for o parto normal, maravilha, sempre desejei viver isso, é isso que é o fisiológico, é o que acredito, é o que eu escolho. Mas será que para minha história, será que para a história do bebê é o melhor também? Espero que sim, mas se não for, eu acredito que é o melhor também. Então, eu acho que quando a gente vai trabalhando esse entregar, né? Perder esse controle e acreditar que tudo vai dar certo, a vida fica mais leve, as coisas prosperam mais e a gente assim recebe muito mais do que a gente poderia imaginar, poderia escolher, vamos dizer assim, do controle, né? Então, eu acho que isso é um assunto muito importante também a gente falar. Isso. Quando eu estava indo fazer o exame de sangue, o beta, né, meu primeiro beta, a moça que foi fazer meu exame, ela falou assim, ah, legal, não sei o que lá, eu comentei com ela, né, eu deu positivo, teste de farmácia, mas estava tão clarinho. Ela, e você queria? Eu falei, queria. Aí ela, eu tô tentando já tem um tempo, mas eu ainda não consegui. E aí na hora eu falei assim, aproveita esse momento que ainda não chegou a hora do seu bebê vir para cá, mas na hora certa ele vai vir, para você se conhecer, para você cuidar de você, para você se preparar para essa maternidade, para você deixar para trás aquilo que você não quer levar adiante e construir uma nova realidade. Ela falou: "Nossa, você está falando isso, como que eu não me cuido? Como que eu só olho para os outros? Como que eu, sabe? Ela fala assim, tô perdida. Então, assim, é como se, olha a oportunidade que ela estava tendo, já que ainda não tinha engravidado, dentro do controle, do planejamento dela, de olhar para ela, de se cuidar e de criar uma nova realidade, melhor até do que tudo que ela imaginou, né? E esse implante, nós chamamos o controle como um implante, né? Ele vem implantado em você desde quando você está pequenininho. Então, vamos falar um pouquinho disso. Tem uma frase no Atos que eu adoro, né? Ele diz assim, que você é a fonte para criar sua mudança. Não existe mudança em outro lugar, só em você mesma. Isso vai mostrar a gente o quanto poder você tem para mudar tudo, inclusive esses implantes que você recebe. Então, o controle é nos dado. Se você for olhar agora seu bebezinho e outros que você olha bastante, perceba como o bebezinho nasce, né? Leve, sem ponto de vista nenhum. Não está julgando nada. A gente que enche de roupa, de joias, se a menina bota pulseira, argola. A criança não está nem aí para nada disso.
ela está ali leve, com ser, respirando pelo abdômen, que a gente fala, vamos respirar pelo abdômen, saia do tórax, vamos lá para o abdômen. Então, a criança nasce sem controle de nada, simplesmente ela mama de 30 a 30 minutos, de 40, sei lá, ela escolhe o tudo dela, é fantástico, né? Então, a partir daí, quando ela vai tendo acesso a algo, andando, falando, nós vamos lá, oba, você está fora da caixinha, vamos botar você na caixinha. E os implantes a gente usa muito. Por exemplo, essa semana eu estava falando com uma pessoa e a pessoa virou para o filhinho dela e disse assim, poxa, olha, ele ia mostrar para você, Ceissa, mas aí ele está com vergonha. Olha lá o implante que ela acabou de botar para o menino. Quer dizer, ela dizendo que estava com vergonha. De repente, ele levantou e mostrou outra coisa que ele queria mostrar para mim. E foi incrível. Olha o que ele criou naquele momento, mesmo com aquele bloqueio que veio da mãe. Então, esses implantes, nós vamos colocando sem perceber, porque nós estamos repetindo isso, dessa realidade. Isso é um controle. Então, a gente vive em cima de um controle 24 horas. A gente controla, a gente quer controlar. Tem pessoas que gostam de controlar o tempo. Então, eu tive uma experiência, mais ou menos uns 40 dias, de uma pessoa que ia viajar com o marido. E acordou e encontrou chovendo. Ela xingou o dia todo, tudo. Ela ficou irada. E aí o marido já estava fazendo barra comigo, disse assim, você precisa fazer barras. E a convidou, disse, vá fazer barra, experimente. Ela veio e me contou essa história. Eu achei incrível. Olha como já está sendo Deus, sem perceber nem o poder, você já quer ser Deus. Então, a gente quer controlar tudo. A gente acorda, já controla tudo. Ao invés de a gente acordar, ter acesso ao nosso corpito, agradecer, acordou, viva. Você sabia que a gente pode acordar morta, né? Nem acordar, quer dizer, você nem abre os olhos, você está dormindo a vida eterna. Então, a gente pode, quando a gente acorda viva, a primeira coisa é contato com esse corpo, agradecer. E a gente já começa a controlar. Não levanta. Agora, peraí, já são 7 horas, essa realidade tem tempo, né? O tempo aqui nesse relógio. E a gente vive o piloto automático controlando tudo. E passa esse controle para as coisas que fogem. Por exemplo, a chuva, o corpo. O corpo tem seu tempo de amadurecer, tem seu tempo para tudo. Nós passamos a ser tão controladores que a gente quer controlar tudo no corpo. Por exemplo, eu recebi uma pessoa que ela queria controlar. Ela disse que ela foi incrível quando ela fez a sessão de base. Ela virou para mim e disse assim, Ceissa, eu vim descobrir, eu sou controladora, eu controlei a obstetra, a doula, todo mundo. Foi incrível o parto dela, mas a gente riu tanto do controle que ela exerceu e acabou que ela teve um parto dificílimo. E ela percebeu que foi ela quem criou naquele controle. Imagine, as ondas começaram, porque ela viu que as ondas começaram e ela não desenvolveu o trabalho de parto, ela ficou totalmente irada. Ela queria dar o tempo de trabalho de parto dela, tinha que ser pelo menos em 4 horas de relógio, porque as amigas dela foram assim. E ela controlou esse tempo. O que aconteceu? O parto dela foi mais de 12 horas, mudou tudo. A obstetra ficou, coitada, perdida. A doula já não sabia mais o que fazer. E ela botando todo mundo para correr, gritando. Então, o controle faz isso. No momento que você está precisando ser leve e se entregar, aquele momento, as pessoas que estão ali que você confiou, por isso que você convidou para participar do seu parto, você simplesmente controla. Vá para cá. Não, venha para cá. Vá para ali. Saia daqui. Menina, você tem que sair. Quer dizer, incrível. Ela está controlando a natureza. O parto é natural. O parto, quem criou esse parto para a gente manipular, é o nosso controle. A gente é que controla. 39 semanas, você já não apresentou nada, o menino está sentado, vamos agora tirar da pelvis, vamos fazer uma cesárea, por exemplo, né? Aí você vai e se conduz, não pergunta para o corpo, o que você está escolhendo? Filho, o que você está requerendo agora? Um parto cesáreo verdadeiramente? Né? Então, quantas possibilidades você pode criar a partir dessas perguntas? Você está abrindo agora poder, isso é o verdadeiro empoderar. Então, nós divulgamos muito aí fora. Vamos empoderar as mulheres. Empoderar as mulheres, elas ser controladoras do próprio corpo dela. Empoderar as mulheres para elas estarem gritando poder, que é aquele poder instantâneo, ali cheio de culpa, de medo, de vergonha. Como? Então, o poder maior é você sair do controle e se voltar para essa casa, como você disse, né, no início da live, falando que você se voltou para você. Isso é o momento. Então, quantas pessoas estão escolhendo engravidar? Eu estou com uma pessoa que escolheu engravidar e ela está num índice de depressão. Eu estou atendendo em casa, eu estou indo em casa. Ela está com uma depressão. Eu perguntei para ela,
verdade, você estava escolhendo esse bebê? Ela tomou um susto. Olha lá. Ela olhou para mim. Quer dizer, olha lá, ela está criando uma escolha, veio lindamente e entrou na tristeza. Aí eu perguntei para ela, isso é seu? E ela foi buscar lá. Olha lá, contou para mim que a avó e a mãe, todas duas, disseram para ela que quando estavam grávidas, ficavam na cama os 9 meses. Ela mimetizando através da tristeza, porque ela está com a gravidez muito bem, não precisa de repouso. Vamos ficar tristes para ver se eu fico igual a minha mamãe? Olha a escolha. Então, isso tudo aí é baseado nessas realidades que a gente vai recebendo, no controle, né? Na coisa de você acreditar que você não tem capacidade, que você tem que ser igual a todo mundo. E vai ficando nessas caixinhas. E o controle, para mim, Pri, é o que me dá mais trabalho, né? Porque, assim, dá trabalho para mim, eu como pessoa, porque, lógico, antes de eu conhecer essa ferramenta, eu controlava até tudo que você pudesse imaginar, eu controlava, né? E é muito fantástico o meu controle. Aí, depois da ferramenta, eu comecei a relaxar. Você não pode controlar nada, deixa tudo aí. E aí, a vassoura, por exemplo, era um controle fantástico. Eu adorava a vassoura. Ó, o sustinho, vassoura. Na saída que eu ia para o trabalho, não, aqui tá sujo. Hoje, não pode varrer, não tem quem faça, deixa aí, vamos viver. Então, é incrível como você percebe que o controle, na verdade, é um peso. E aí, essa é outra ferramenta fantástica. Tudo que é pesado para você, você tem que continuar carregando? Ou você pode deixar as mochilas esvaziar e ser mais leve para você? Então, tudo que é leve, siga. Isso é incrível como o seu corpo te dá 24 horas isso aí. Se é leve para você, vá. Se é pesado, não vá. É pesado, não vá. Isso não é controle, é você perceber. Isso é perfeito, né? É muito, isso aí me dá vontade de chorar quando eu falo, tô aqui toda arrepiada. Porque eu vivo agora assim, é leve para você? Não. Se não é, não vou fazer. Não importa que o outro vai E é dizer. ter coragem, né, Cissa, de se permitir. Então, assim, essa questão do pesado e leve, eu sempre trago, às vezes, na meditação para as gravidinhas, assim, para as puérperas. Então, assim, imagina se a gente tivesse que controlar quantas vezes a gente tem que respirar, desde o dia em que a gente nasceu, para chegar aqui até o dia de hoje. Isso. Então, assim, imagina se a gente estivesse lá, que na hora do ato sexual, né, pensar, agora eu tenho que liberar tantos espermatozoides porque a chance de chegar lá é X, o pH da minha vagina tem que estar tal, a temperatura tem que estar tal. Tipo, imagine o quanto seria pesado, né? E quando a gente simplesmente faz aquilo que é gostoso pra gente na vida, seja namorando, seja fazendo um trabalho que a gente goste, as coisas fluem de uma forma tão linda, tão fantástica. É como se, assim, eu sempre brinco, assim, né, que na meditação tem esse princípio, né, no Mindfulness, assim, não se esforce. Mas não é não se esforçar de não se dedicar, não fazer, tipo assim, nada, né? Mas, assim, é não reme contra a correnteza. Então, se você tá ali remando contra a correnteza, se tá pesado, você não sai do lugar. Mas se você vira a favor da correnteza, uma abraçada que você dá, você voa, né? Então, isso é muito importante, a gente estar consciente disso. Uhum. E aí, Pri, isso aí que você falou, em vez de quando eu digo assim para a gestante, eu digo assim, vem cá, na hora que vocês estavam fazendo amor, que o espermatozoide estava lá batalhando para encontrar o óvulo, vocês participaram? Pediram para ele para comer mais, menos, que tinha que fecundar esse? Não, né? Então, o parto também é assim. Tá? O parto vocês não vão ter acesso. É o corpo que vai determinar a hora, o momento, quantas ondas, que eu chamo contrações de ondas, quantas ondas vão chegar no seu corpo e você vai desfrutar todo aquele momento recebendo aquele sinal que seu corpo é totalmente a natureza. Ele faz parte dessa natureza. E isso é incrível. É aí que é o momento de você perder o controle, né? Totalmente se entrega, perde todo o controle. Para isso, você já tem que estar com acesso a essa perda de controle durante a gestação, ou talvez a vida, eu diria, né? Porque, por exemplo, Pri, o que eu percebo, assim, nas casas que eu vou, né, no pós-parto, socorrer as mulheres que não fizeram nenhum tipo de habilidades, né? E aí tem um bebezinho, fica com depressão puerperal, tal, e eu vou. Quando eu chego lá, eu percebo o conflito que está.
todo mundo controlando todo mundo. Então, a gente vê vovó controlando, sogra, todo mundo controlando, e a mulher sem consciência, na demência. Aí eu pergunto para ela, verdade? Precisa tudo isso porque o bebezinho está chorando? Ou você pode perceber, bem, vamos lá, vai para o bebezinho e percebe, filho ou filha, o que você tem? O que, é que você está querendo dizer para a mamãe? Você vai com o tempo já até perceber. Ai, cocô. Tira a fralda. E aí eu vi duas pessoas, a avó e a sogra, se batendo para tirar uma fralda. Eu chamei para a mãe e disse, verdade, precisa ser ela. Como seria você ir ali, juntinho comigo, e perceber seu filho? Ela, sei, você mudou tudo. Imagine, eu não fiz nada. Eu só convoquei para ela ter consciência do que estava sendo criado ali. Era um controle para uma coisa normal. Chega, percebe, chorou, fica de junto, acolhe o bebê, percebe ele. Não, todo mundo perdeu o controle, todo mundo ficou louco, sabe? Foi uma loucura. E ainda bem que eu estava ali. E aí eu tinha terminado de fazer a barrinha, ela estava, ó, totalmente leve, percebeu a consciência rápido, tomou o movimento, a sogra e a mãe pararam de brigar e pronto. E foi incrível, se resolveu tudo. Então, quem está de fora, olha e fala, meu Deus, que besteirinha, né? Mas para elas, naquele momento, gente, a gente não pode julgar que é besteira, porque naquela hora ali, quem estava atuando era essa realidade. Era medo. Aí eu fui perguntar a avó e a mãe. Eu tive assim, eu adoro, né, isso. Então eu fiz uma reunião entre as mulheres. Então, sentamos na sala e eu perguntei à avó e à mãe, como é que vocês estavam, né, nesse conflito? O que estava acontecendo ali? Conte para mim que aqui vai ser legal entre nós três. Aí as vozes estavam dizendo, eu tive tanto medo que ela tivesse com a cólica e que eu não soubesse lidar com essa cólica. A outra disse, eu não. Para mim, eu estava ali com um conflito se o choro verdadeiramente era fome e a mãe estava fazendo a barra. Ou se a criança estava ali com alguma coisa que eu não estava nem sabendo o que era e eu não ia dar conta de lidar. E eu estava com responsabilidade, porque a mãe estava com você, olá, e criou todo aquele impacto. Então, é o que elas têm dentro. Quais são os implantes que nós trouxemos aí? Medo, insegurança, impotência, falta de consciência. Se eu tenho consciência, eu tenho tranquilidade, eu chego lá, olho o bebê, percebo o que é, vamos ver, é fome? Não. É xixi? É. Troca a fralda e acabou. Pronto. Então, esse medo, Pri, a gente leva para depois do pós-parto, né? E aí vai, imagina, esse controle da família, vai a mulher que está na demência, né? Do próprio histórico do hormônio. Os hormônios são realmente loucos no pós-parto, né? E ela vai na falta de consciência total, sendo conduzida por aquelas mulheres totalmente voltadas para julgamentos, para tantos pontos de vista ultrapassados. E aí entra num conflito e é uma guerra, quando a gente simplesmente para, olha, vê quais são os pontos de vista, eu não escolho nem esse, eu vou fazer a minha escolha e resolver toda a situação. Ou eu posso até, quem sabe, olhar os pontos de vista dela e ver um pouquinho de cada um e fazer minha escolha. E sair dessa guerra num ambiente sublime, né? Imagina, olha que espetáculo, um anjo que nasceu consciente, tranquilo, leve, apenas quer ser servido porque ele não sabe comer, não sabe trocar fralda. Então faz isso e ele dorme. E fica leve, porque a leveza, o que é a leveza? É a energia do ser. A leveza é o que você é internamente. O bebê, ele está expandido, porque ele não tem ponto de vista. Então ele percebe a mamãe. Minha mamãe, ai minha mamãe, a mamãe vai para lá, a mamãe vai para cá, a mamãe fica nervosa, a mamãe bota no peito, pegar do bebê. Aí a criança de noite não dorme, ó, vibra nessa sintonia. E aí, quando você percebe as mães que têm leveza, a criança dorme. Eu pergunto, dorme de que hora? De 8 da manhã até 4 da manhã. De 8 da noite até 4 da manhã. Eu disse, incrível. Olha lá. Aí você percebe a mãe leve. Ela medita, ela respira. Ela fez várias coisas. Ela realmente está ali. Travou E aqui. quando a gente percebe que esses conflitos que vão para o pós-parto... Parou, Pri? Já parou e voltou. Estou te ouvindo agora. Então, a gente percebe que esses conflitos que vão para o pós-parto vêm justamente dessa desconexão. Olha como é difícil. Qual a solução desse problema? Você se conectar com você. Perceber o que você pode mudar e ter seu bebê, tá? Imagine uma criança que vem para um ambiente onde a mãe vai estar assim, preparada, né?
Então, é verdade sim que nós temos hormônios, é verdade sim que a gente fica mais sensível, mas quantos implantes tem ali? Ah, eu vou chorar! E aí cria todo aquele tumulto para sofrer quando ela deveria estar alegre, né? A criança deveria ser festejada no nascimento. E a gente não festeja, porque vai para o pesar da dor do pós-parto. É tudo muito difícil, é tudo muito isso. Verdade, o bebezinho está ali à sua disposição, ele está ali incrivelmente te aguardando para você alimentar. O que você está criando que não é essa escolha que você teve, né? Então, não julga, recebe aquela mulher, entende que ela está trazendo tudo aquilo ali, percebe o que ela está dizendo para você. Às vezes ela diz: eu não estou aguentando, eu vivo no controle 24 horas, ó como é que eu sou, 24 horas eu ando assim. Salta um pouquinho, respira. Eu começo assim, ok, olho para os ombros, vejo lá que está a ferramenta, né? Baixa seus ombros, vamos respirar um pouquinho. Ela bota o bebezinho e ele suga a mama sem cólica, né? Então, o muda. Eu, às vezes, entro na casa do homem que 17 horas e uma criança tem cólica. Todas 17 horas. Eu disse: mãe, o que acontece 17 horas? Ah, é o seguinte, vem todo mundo aqui para casa para me salvar. E aí, quando chego, estoura tudo. Ok, claro, lógico. A mãe sai da consciência do bebê, vai se envolver com todo o drama que está ali, o trauma que não é pequeno, né? E aí, cada um com o seu trauma. Vai agindo a partir deles e faz o conflito todo. Né? Então, a gente precisa de uma rede de apoio, logicamente, mas se eu tiver na rede de apoio sem a insanidade, ou seja, sem estar demente, eu posso conduzir todo mundo. Ok, você agora vai fazer assim, me ajuda nessa aí? Pede ajuda sim, pede ao marido, pede à sogra, é fantástico. Agora, não recolhe o julgamento. Olha, você não está amamentando direito. Olha, seu peito, não é assim. Você está fedendo, seu marido não vai te querer mais. Olha, os cabelos você não penteou hoje. Então, quantos julgamentos vêm naquele momento? E a mulher... Uma coisa que é legal, né? né? É que quando vem esses pensamentos, né, na barra de ice, eu sempre pergunto: interessante ponto de vista. Você não precisa falar nada, você só pensa. Então, assim, é entender que não é que tá certo ou tá errado, é o ponto de vista daquela pessoa, é a realidade que ela criou diante da história de vida dela. E aí você não toma as dores, você às vezes não se ofende, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já tive paciente Pri, mas um fala que eu tô dando muito peito, o outro fala que eu tô dando pouco peito. Então você começa a se sentir julgada, porque na realidade você toma aquele ponto de vista de cada um como verdade. Isso. Então eu acho que quando você fica na pergunta, tipo, né, você fala interessante ponto de vista na tua cabeça, você entende que aquele é o ponto de vista de um, aquele é o ponto de vista do outro. Mas o seu ponto de vista, você está fazendo o que seu bebê precisa, né? Então, eu acho que é importante a gente diferenciar isso e também trazer a questão, assim, da confiança em si, confiança no bebê. Então, junto com essa questão do controle, né, do não controle, da entrega, eu sempre digo assim, ó, seu bebezinho, e aí vem a questão do entrar em trabalho de parto, né, que muita gente fala: Pri, mas tem que entrar em trabalho de parto até 40 semanas, não pode passar de tal data, eu não vou entrar em trabalho de parto. E tudo isso vai gerando estresse, vai gerando um monte de coisa que a gente sabe, vai até comprometendo os hormônios para que você entre em trabalho de parto. E quando a gente simplesmente olha o bebezinho, ele era uma célulazinha que se juntou com outra, e aí formou aquele serzinho que foi se multiplicando, foi se desenvolvendo. Olha que lindo o que seu bebê fez, o que ele está fazendo. Será que ele vai ficar aí dentro da sua barriga para sempre? Será que ele não vai saber a melhor hora de sair? Graças assim, né? É importante a medicina, o pré-natal, para acompanhar, ver como é que tá tudo direitinho. Mas, poxa, a placenta tá ótima, o bebê tá bem vascularizado, né? Tá recebendo todos os nutrientes, tá tudo direitinho. Será que você não vai entrar em trabalho de parto? A ideia de parir biologicamente não é continuar a espécie, né? Então eu trago muito isso assim: se parto fosse uma coisa complicada, a humanidade estava extinta. Claro, existem exceções que podem acontecer, situações que compliquem pela história de vida, às vezes do bebê, da sua, do que for. E graças à medicina, a gente pode intervir nesses casos. Mas dentro da fisiologia, dentro da biologia, é para dar tudo muito certo, porque a ideia é que a humanidade ela vá se perpetuando.
Então, eu acho que trabalhar essa autoconfiança, né, no seu corpo que está se transformando para garantir essa vida, no seu bebê, então, a gente não pode esquecer disso, né? Então, quando eu fiz o tração, vi lá o coraçãozinho batendo, eu falei, ai meu Deus, já enche a mãe de orgulho, já tá aqui todo bonitinho, formadinho, o coração batendo. Então, assim, é um trabalho do bebê, né? Então, assim, é importante a gente passar essa segurança também para os nossos filhos. E aí eu fico imaginando, imagina se meu bebê tá aqui dentro da barriga e eu falo para ele assim, não, você não vai conseguir. Ai, mas você, né? É como se eu fosse enchendo ele de insegurança desde agora, desde o ventre. Isso. Então, quando eu trago essa confiança nele, no processo, eu vou me desprendendo de tudo isso, eu já vou implantando nele, vamos dizer assim, essa confiança desde o ventre. Então, como é linda essa conexão, né? Então, a gente ter a oportunidade de se conectar com esse serzinho desde a barriga, transmitindo essa confiança na gente, nele, é uma realidade, assim, completamente diferente, né? E às vezes, só para fechar assim, a gente é como se eu não posso ser tão positiva com medo de sofrer. E aí eu acabo antecipando um sofrimento que às vezes não ia existir. Então, por que eu não posso ser positiva, né? Por que eu não posso acreditar, me entregar? E tudo bem, se não for como eu acreditei, era o melhor acontecer. Então, eu acho que é importante a gente trazer essas Mas isso aí visões assim, né? Mas assim, Pri, isso aí é o que a gente gostaria que um dia a gente pudesse fazer essa escolha, mas isso é uma coisa muito que tem que ser de dentro, tá? Não é assim eu dizendo, não, eu vou ficar agora, não vou controlar. Eu não vou controlar. Você tem que experimentar um dia não controlar, né? Ou seja, eu gosto assim de falar assim, seja a natureza para, não tem ninguém lá de junto, e para e dá tudo certo, né? Mas o quanto a gente se distanciou dela, né? Por acreditar nessa realidade, né? Nesses julgamentos que fizeram a gente acreditar nessas mentiras para eu ficar controlada lá. Os julgamentos servem para me controlar. Então, quanto a gente fica controlada? Porque se eu disser para você, Pri, você tá gorda, o que, é que você vai fazer? Oba, vou comer, perder agora o apetite, vou começar a comprar roupa assim porque eu tô feia, porque eu tô gorda. Então, o julgamento lhe controla. Tá? Então, ao invés da gente estar achando que está controlando todo mundo, está sendo controlado o tempo todo. Ou seja, todo mundo controla todo mundo através do julgamento. Então, é muito mais profundo, né? E assim, o que eu acho importante, Pri, que vai terminar a nossa live, mas é muito importante a gente olhar isso para a gente não criar essa realidade para os nossos bebês, né? De não estar escolhendo, sempre estar levando para ele a escolha que você vai criar para ele a partir disso que você recebeu, né? Então, tenha cuidado com as escolhas do seu bebê, deixa ele escolher, observa. Ah, mas eu vou deixar meu filho botar o dedo na tomada? Não. Dá ele a escolha e observa. Claro que você não vai deixar ele botar o dedo na tomada, mas dá para ele, ó, se você botar o dedinho ali, vai fazer dodói. Se você não botar, não vai. O que você escolhe e percebe. Eu lhe garanto que a criança vai aprendendo a escolher. E essa escolha lhe pondera e não vai ser igual a gente. Então, ó, limitado, porque a gente não aprendeu a escolher. Isso é muito importante, né? E é isso que a gente quer trabalhar com os casais, né? Aprender a ensinar os pais, o pai e a mãe, a levar essa criança com segurança para que ela possa escolher. Desde o momento de vir ao mundo, né? O parto, normal, cesárea, aceita que foi ela que escolheu. E, ó, segue em frente, não controla nada, deixa ela agora viver as escolhas dela. Será que ela iria escolher tudo que você está escolhendo? Aqueles capotinhos quentes, aquela mão dentro dali, aquela touca de lã. Será que ela escolheria estar com aquilo tudo ali? Né? A gente vai colocando e vai colocando as escolhas pesadas e depois a criança vai mimetizando. É isso que é o mais importante, né? Eu acho que é esse olhar da responsabilidade desse ser que vem para esse mundo. Né? Daria outra live de falar, né? O que é que a gente está pretendendo com tudo isso, né? Mudar o mundo a partir dessas crianças que estão chegando aqui, né? Com certeza. E essa questão do controle, né? Que eu acho que assim, né? Beleza, vamos deixar o controle, mas como deixar esse controle, né? Então, assim, é o que eu percebo que muitas vezes quando a gente trabalha, né? Na terapia, às vezes você está ali há muito tempo martelando. E o que me ajudou muito na barra de Axis era como se assim, eu digo isso para todo mundo. Às vezes na terapia você identifica uma questão. Então, por exemplo, eu sou controladora. Aí no dia a dia você começa a se perceber controlando.
Mas aí você começa a uma guerra dentro da sua cabeça, como se fosse um anjinho e um diabinho. Aí você tá controlando, mas você não pode controlar. E não sei Isso. lá. E isso se torna uma loucura dentro da sua cabeça. E aí, quando você leva, por exemplo, essa consciência do controle para a barra de axis, poxa, eu percebo que eu controlo muito. E aí você conversa, fazendo os processos, depois você vai para o corpo. É como se assim, você escolhe não controlar mais. Você se desprende daquilo. E essa guerra que fica, às vezes, anos na sua cabeça, você tentando, você simplesmente se livra. E você nem, tipo, você não faz. E quando por algum acaso você se percebe indo por aquele caminho, você fala, opa, tá doida? Vou por aqui. Né? Então, e aí se torna leve. Então, claro que eu acho que cada um tem que escolher a terapia, né? Terapia que eu digo, independente de se é psicologia, se é barra de axis, se é tudo junto, se é reiki, se é tarô, se é. Não sei, cada um escolhe a sua linha que te toca, né? Que faz sentido para você. Mas eu sempre digo assim, experimenta conhecer um profissional qualificado, experimenta alguém que tenha referências e assim, se permita viver se realmente é uma escolha que você tem, né? Poxa, isso daqui eu quero realmente. Então, para mim, na minha história de vida, eu acho que a barra de axis assim é uma ferramenta fantástica que me ajudou muito a enxergar tudo isso, junto com a meditação, né, o mindfulness, que eu acho que está tudo ali interligado. Então acaba que essas terapias todas vão falando a mesma língua e a gente vai desconstruindo essas crenças, se conectando com a gente. Quando a gente se conecta com a gente fortalece a confiança, perde, né, assim, perde o controle, né, entrega, aceita o que tem ali para viver, não se esforça. E aí a vida fica mais leve, consecutivamente você passa a leveza onde você vai. Um beijo para Breno Del. Breninho. Ela Inclusive, botou aqui, manda um beijo pra Breninho. Foi um partinho, uma é, gravidinha linda que eu acompanhei. Então, assim, quando a inclusive, gente vai vivendo tudo isso, né, assim, a gente acaba ajudando todos à nossa volta. E a gente, como mulher, né, e ainda mais assim, gestante, quem está gerando essa vida, como você falou, é uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade linda. Mas a responsabilidade grande não quer dizer que é um peso grande. Mas é assim, é uma missão linda que a gente tem. Né? Então, seu filho te escolheu como mãe, como mundo. Então, assim, como a gente pode, né, ajudar ele nessa caminhada dele, independente das escolhas que ele vai fazer. Então, é algo que eu venho trabalhando, a gente vem trabalhando junta, e tem sido, assim, fantástica essa descoberta e essa consciência que a gente vai adquirindo. e tem se assim, feito bastante o sucesso da barra de Axis está no mundo, né? Do Axis Conscious, porque as ferramentas são diversas, né? Está no mundo e fazendo a diferença, porque, na verdade, nós meditamos 2 horas quando recebemos uma sessão, né? Então, você está 2 horas recebendo ali a barrinha e entrando em meditação. Vai fazer o trabalho no corpo, vai tirar aqueles implantes, porque Pri, os implantes eles não ficam só no pensamento, né? Os implantes ficam no corpo. É esses implantes que você aciona e vai atuar com você. Então, todo o controle, todo o medo, a vergonha, está tudo aqui ó, no corpo. Então, você, às vezes, por isso que, coraça, meu corpo é assim. Da onde eu trouxe isso? São os implantes que estão ali. O que você está ali dentro de dor, né? De tanta coisa que você trouxe ali, aqui carregando aquele peso. Não é responsabilidade, você está carregando peso, né? Então, isso tudo vai deformando o seu corpo. Quando você começa a fazer as bases, até o corpo muda. Né? Os cientistas já mostraram várias fotos de pessoas que modificaram seus corpos a partir desses toques. Você vai tirando aqueles implantes que estão ali, que vão limitando sua vida. Né? Que isso que é interessante. Né? E você perceber que quando você sai desse julgamento do certo e do errado, você muda tudo. Né? O julgamento é uma grande prisão. Porque você julgando, você sai da consciência. Se você sai da consciência, você vai ser controlado. E se fica na insanidade, todo mundo aproveita de você, né? E aí vamos fazendo você ficar, cada dia que passa mais, todo mundo na matriz. E é incrível. E o importante é a gente perceber tudo isso, né? Aos pouquinhos, vendo, olhando. Controlei hoje. Eita, você tá errado, você controlou. Nada, eu controlei, eu brinco com o meu controle. Oba, é meu. Aí eu devolvo ao remetente que eu sei que não é meu, eu tô copiando, né?
E aí, ó, vou para o interessante ponto de vista, ao invés de estar ali, ó, me condenando. Fica no interessante ponto de vista, quanto a gente faz, tudo que foi aprendeu, daqui a pouco desfaz novamente e volta a ser. O importante é você estar na consciência. Eu fui para o controle, me dei mal, volto e no controle, né? E aí os relacionamentos vão sobrevivendo, né? Você vai mudando sua realidade toda do parto, do pós-parto. E é incrível, a partir dessas besteirinhas, né? É uma A caminhada. vida fica mais leve, né? É uma caminhada. Muito bem. Pois é. Muito obrigada. Gratidão, Amei. gratidão, gratidão. Vamos aí começar a fazer o trabalho com nossos papais, que eu acho que vai ser uma grande contribuição para esse mundo aí, né? Vamos Com começar a certeza. trabalhar com esses pais, viu? E Com gratidão a certeza. todos e um beijo até terça. Terça nós Um nos vemos, beijo grande. ok, Pri? Amanhã, Até. terça, tá? Amanhã eu te vejo. É 8h30, né? 8h30, Amanhã eu viu? estou lá. Beijo, até Tá amanhã. bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.